Olá! Seja muito bem-vinda à nossa aula do método Criar com Afeto. É com muito carinho que eu entrego essa aula para vocês e espero do fundo do meu coração que eu possa ajudar todas e todos vocês aqui presentes. E alguns recadinhos: pegue sua água, papel, caneta e, se puder, se inscreva aqui no canal e convide outras mães, papais, cuidadores, para eles receberem também esses aprendizados. A aula ficará gravada por pouco tempo no YouTube, então aproveitem. A minha intenção nessa aula é te mostrar como criar filhos mais fortes emocionalmente através de um momento de qualidade, com atividades lúdicas de yoga, arte terapia e psicomotricidade. Vamos começar relaxando um pouquinho, abrindo seu peitoral, colocando os ombros lá para trás. Fecha seus olhos, respira fundo, solta o ar bem devagar. Mais uma vez, respira fundo e solta o ar bem devagar. E pense mentalmente: você está aqui, presente, nesse momento, e você está em paz. E o que me motiva a vir aqui dar essa aula e ensinar a vocês são várias experiências que eu passei com crianças e queria inclusive contar um dos casos que eu tenho muito carinho e orgulho, que me deu ainda mais motivação e certeza do meu trabalho, que nutre muito o meu coração para que eu esteja aqui hoje, que é o caso de um aluno de 9 anos que parou de tomar remédio de tarja preta. Ele era uma criança atípica, com vários diagnósticos psiquiátricos e já tomava remédio de tarja preta. E em 1 ano ele já havia diminuído a medicação e em 2 anos ele não tomava mais remédios de tarja preta, somente florais. Foi quando eu tive a certeza que eu estava fazendo algo muito certo. E eu pude ver aquela criança florescer todos os potenciais dele e melhorar a convivência social, a autoconfiança dele e a melhoria no aprendizado. E era lindo de ver a felicidade dele e da mãe dele com todos aqueles resultados. E o que me motiva são esses resultados que pude observar em muitas famílias e crianças que eu pude ajudar através de um trabalho de yoga, respiração, psicomotricidade, arte terapia, que a gente trabalha 3 pilares: estímulo motor, psíquico e o afeto, que é o estímulo cognitivo. Bom, o que me fez tomar contato com essas técnicas e estudos de cura e desenvolvimento é que eu já estive nesse lugar. E o que eu vim compartilhar é que o que me fez sair desse momento e me dar segurança. Eu sou formada em comunicação, eu trabalhava em eventos como tradutora, recepcionista, para pagar a faculdade, e comecei depois a trabalhar no meio corporativo, pulando de empresa em empresa, porque eu achava que era o certo a se fazer, era o padrão, mas logo depois eu entrei em depressão e tive síndrome do pânico. E assim como aquela criança, eu precisava encontrar algo, precisava encontrar uma solução para me ajudar. Foi quando uma amiga me apresentou o Reiki, e eu ia para as sessões de Reiki, fui melhorando, e lá eu conheci uma terapeuta, a Cláudia Regina, que começou a me entender e me ajudar nessa busca do meu propósito. E ela sempre falava que eu iria ajudar as pessoas e que eu seria uma terapeuta. E eu nem sonhava que um dia eu realmente seria um instrumento, queria ajudar os outros a florescer. Mas como eu gostei tanto do Reiki, eu fiz a formação de Reiki para que eu pudesse ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu. E logo após
essa experiência, eu fui morar na Itália, porque eu ganhei uma bolsa de estudos e lá eu decidi que eu não queria mais trabalhar no meio corporativo, e foi quando eu voltei para o Brasil e decidi que iria trabalhar como terapeuta. Hoje eu sou mestre em Reiki, fiz formação em Ayurveda, florais, yoga terapia, yoga para crianças, fiz formação de Anartha Yoga na Califórnia, Shambhala, mindfulness para crianças, mindfulness para adultos, yoga nidra, entre outras terapias também. E com o meu trabalho voltado para o desenvolvimento infantil, foi que eu efetivamente me apaixonei pelas melhorias nas crianças, né? E fiz a formação de psicomotricidade e depois de arte-terapia, aprimorando o meu trabalho nas escolas. Então foi assim que eu encontrei esse caminho. E isso tudo foi muito importante para mim, pois viver essa experiência pessoal me fez mergulhar em uma busca de pesquisas e através dessas pesquisas eu tenho dados científicos que provam a eficácia desse trabalho, né? E com toda essa bagagem, eu desenvolvi um projeto de yoga nas escolas, um trabalho voltado para crianças, com base nas minhas formações e nessas pesquisas. E, e eu pude compreender, né, a importância que ensinar aos pais a se conectarem com as crianças em um momento de qualidade através das atividades lúdicas de yoga, mindfulness, da arte-terapia e da psicomotricidade. E depois de alguns anos, com o meu projeto nas escolas e com meus alunos particulares, eu vim morar nos Estados Unidos e vi que eu precisava criar um produto online. Então, eu comecei a desenvolver um método que eu pudesse replicar e ensinar para pessoas do mundo todo. E é justo esse método que eu vou te ensinar, baseado em 3 pilares do desenvolvimento infantil, que desenvolvi ou criar com afeto, que tem as suas bases nos desenvolvimentos motor, que é o corpo em movimento, o intelecto, que é a psique, e o afeto, o estímulo cognitivo. A intenção é trabalhar o movimento, sentimento e o autoconhecimento. Se você está gostando, envie um joinha aqui. E se você tiver alguma dúvida, pode enviar aqui nos comentários. Vamos então entrar efetivamente nos passos que eu vou te ensinar de forma lúdica para você trabalhar esses pilares com seu filho. Pilar 1 é o estímulo motor. E o que é o estímulo motor? O ser desenvolve com o tempo a interação da habilidade motora. E ele vai passando do reflexo, que é quando o bebê está na barriga da mãe, para a interação do movimento. Para intenção do movimento, que é a forma de se comunicar quando o bebê, até o ponto de realizar habilidades complexas e organizadas até o envelhecimento. Habilidades como escrever, escovar dente, fazer esportes. E a criança sofre influência da família nesse processo de desenvolvimento. E é por isso que você está aqui hoje, para aprimorar e se tornar esse desenvolvimento mais e mais positivo. Pois um estilo de vida saudável, com experiências práticas positivas, resultam em uma melhora da performance das crianças. E as atividades motoras são representadas por qualquer atividade corporal realizada em casa, na escola e nas brincadeiras. Hoje em dia, muitas crianças não têm mais a oportunidade de brincar livre, como antigamente, pelas ruas. Então elas vão ficando cada vez mais fechadinhas ali no mundo delas, sem explorar muito. E cada vez menos as crianças utilizam o corpo para explorar, descobrir o mundo que está em volta delas, né?
e acabam se tornando mais sedentárias, com vícios em jogos, telas, insegurança de lidar com o mundo e pouco desenvolvimento da motricidade, visando o aspecto mais do intelecto, né, do que a capacidade motora. E sabemos que ela precisa ter equilíbrio nessas 3 áreas, nesses 3 pilares. E através dessas experiências que a criança, até os 6 anos, que irá determinar como ela será na vida adulta. Se ela vai saber lidar com os medos, desafios, se ela será uma pessoa amorosa, se ela terá empatia e todas as habilidades necessárias. Então, uma criança estimulada, uma criança estimulada de forma ampla, com todos os pilares e principalmente em um momento de qualidade e interação com os seus cuidadores, ela tem mais chances de praticar os movimentos adequados e dominá-los. E lá na frente, daqui a pouco, eu vou falar também o que vai ajudar na cognição, no aprendizado e na qualidade no tempo que se tem com elas. Bom, é preciso trazer o lúdico e o criativo na vida das crianças. Então, por que desenvolver esse pilar? O que acontece com a criança que não tem um estímulo motor adequado? O início da vida são os mais importantes para o desenvolvimento infantil e mental, que será a base para toda essa evolução, como eu falei antes, né? Então, em um exemplo que eu posso trazer para você, é a falta da interação na infância, que foi o caso que aconteceu com crianças na Romênia. É até um caso de pesquisa científica, que foi analisado o cérebro, a linguagem e o cognitivo em crianças de um orfanato. Eles estudaram durante uns 12 anos esse aspecto, né? E o resultado da pesquisa mostrava que mesmo as crianças que ficaram por pouco tempo nas instituições, porque elas não tinham para onde ir, elas sofreram consequências seríssimas, porque os primeiros anos de vida são os mais críticos, né? Mais delicados ainda na questão da interatividade. Esse estudo foi dedicado para entender o que acontece quando o cérebro é privado de todo tipo de experiência e a criança fica deitada, olhando o teto, ela não tem pessoas para observar ela, pessoas que ela possa analisar as expressões faciais, que comuniquem-se com elas, ninguém tocando elas, exceto para trocar, para dar banho, alimentar, né, no nível de necessidade. E sem descobrir esse mundo e as suas habilidades, alguma das causas são o QI baixo, sérios problemas na linguagem, problemas de relacionamento, e elas não terem, não saberem como se relacionar com adultos. E ao crescerem, não sabem se relacionar com os seus pares, e se sentirem seguras, causando depressões graves. E esse estudo ele traz, né, a falta de ter essa pessoa constante, dedicada a ela, pode gerar, sim, problemas socioemocionais. E, bom, após esse estudo, você tem mais clareza do que estamos falando, né? E através das atividades motoras, podemos trabalhar em segurança, inibição, falta de motivação, dificuldades na comunicação e o atraso da linguagem, que é essencial para a aprendizagem aconteça. Se não bem desenvolvido o pilar motor, afeta a cognição, a afetividade e a psique. Então, através do corpo e de seu movimento, a criança consegue se comunicar com a sociedade. E o
movimentar-se tem muita importância na biologia social, cultural, pois é através dele, do movimento, que as pessoas interagem com o meio ambiente, relacionando com o próximo, aprendendo seus limites e capacidades e como solucionar problemas. Bom, os benefícios. Esse desenvolvimento motor que vai repercutir a vida toda da criança, desde o social, intelectual, cultural. E ele é a interação existente entre o pensamento consciente e o inconsciente, e os movimentos dos músculos, com o auxílio do sistema nervoso. Por isso, a importância do meio em que a criança vive e interage. E da interação entre si e o meio que ela vive. Eu tenho um outro estudo científico para trazer essa informação aqui para você. Eu vou ler aqui. Com uns 9 anos, a competência física decai e a criança precisa sentir-se competente, porque quanto mais competente ela se sente, mais positivas são suas reações afetivas. E mais motivada ela está para realizar as tarefas. E quando a criança se julga incapaz de realizar diferentes tarefas, elas evitam novas possibilidades de aprendizagem. Então, essas experiências motoras, elas são de muita importância para o indivíduo que está em desenvolvimento. E a criança estimulada de forma ampla, que explora o meio ambiente, tem muito mais chances de praticar seus movimentos e dominá-los com facilidade. E precisamos, então, criar ambientes favoráveis para elas terem o maior número de experiências motoras possíveis, para ela colher os benefícios de ter uma vida saudável e ativa. Finalizando esse tópico, o desenvolvimento motor, ele é de extrema importância, pois é com ele que a criança é capaz de controlar o próprio corpo e é onde ocorre o desenvolvimento do sistema nervoso central do cérebro, permitindo que ela receba informações do meio e interaja com o meio através dos estímulos. Então, o desenvolvimento motor está associado a essas áreas cognitivas e afetivas do comportamento humano, sendo influenciado por muitos fatores, né? E com as mães e pais e cuidadores que eu atendia, eu pude perceber a grande preocupação que eles tinham de não ter tempo para os filhos, de não conseguir fazer tudo o que eles desejavam, acreditar ser o melhor, desde motivos de trabalho, estudo, afazeres em casa, estarem sozinhas sem ajuda, muita preocupação em criar os filhos emocionalmente fortes, além desses desafios. E então eu percebi que isso acontecia, e foi assim que eu tive a impressão de que o que faltava são conhecimentos que eu tenho, e eu posso ensiná-la de forma muito mais fácil do que ensinado para os profissionais da área, né, para nós, profissionais da área. Então eu venho aqui lhe falar e lhe acolher, dizendo que você vai conseguir e que tudo é conhecimento e prática. E no meu canal você terá muitos vídeos bem explicados para fazer facilmente com seus filhos. Vamos para a nossa primeira técnica, no pilar do desenvolvimento motor. Essa técnica que eu vou ensinar hoje é muito simples. E você pode fazer agora com seu filho ou em algum outro momento. E nessa prática nós vamos trabalhar o relaxamento, melhora na dicção, melhora na linguagem, alongamento,
lateralidade, noção do espaço e muitos outros fatores de forma bem lúdica para a criança. Vamos lá? E você agora pode ficar sentada, mas na próxima vez que você for efetivamente fazer com o seu filho, eu vou pedir para você fazer em pé, tá? Mas vamos começar agora. Vamos alongar o nosso corpo, espreguiçar, e a gente começa na posição da montanha, com as mãos juntas. Ela vai subindo, subindo lá no alto, fazendo barulho. E ela chega lá no céu, tocando o céu, essa montanha bem alta, bem alongada, toca o céu e ela sente aquelas nuvens bem macias e começa a apertar as nuvens, abrindo, fechando as mãos. E de repente começa a cair uma chuva lá do céu. Vai sentindo a chuva caindo no seu corpo, a chuva geladinha, caindo no seu corpinho. Sente essas gotinhas pulando alegremente no seu corpinho. Agora, respira fundo. Respira esse ar bem purinho que vem lá do céu. E agora você sente uma formiguinha que vai subindo pelo seu corpo. Ela vai lá no seu couro cabeludo, vai fazendo uma massagem no seu couro cabeludo e vai descendo no seu pescoço. Você sente essa massagem na sua pele, nos seus músculos, fazendo uma massagem. E essa formiguinha agora, ela vai aqui no seu ombro, aliviando toda essa tensão. E ela vai subindo, subindo no seu rosto. E você sente uma cosquinha e começa a rir. Dá um grande sorriso. E sabe o que aconteceu agora? Com esse sorriso tão lindo, o sol veio sorrindo para você. E com esse grande sorriso, ele dá um sorriso para você também. E agora, você sente o seu corpo bem quentinho. E dá um abraço na mamãe, dá um abraço em você. Um abraço bem forte, tocando os seus braços. E um abraço na mamãe, no papai, quem estiver fazendo essa atividade. E você vai sentindo o seu corpo mais quentinho e relaxado. Agora, espreguiça para o lado, fazendo barulhinho. Sente alongando. Vai para o outro lado. E vai voltando. Bom, essa é uma pequena demonstração, é uma palhinha de uma das atividades motoras. Como eu falei, ela é bem lúdica, a criança ela se envolve muito nessa imaginação e trabalha todas as possibilidades motoras dela. E como que esse estímulo motor vai te conectar com a criança? É um momento em que vocês duas estarão alongando juntas, liberando as tensões, rindo, e ela estará trabalhando todas essas técnicas, né? Como eu falei anteriormente. E através dessa interação no meio com o cuidador, nesse momento de qualidade, que a criança descobre, ela inventa, ela cria, pergunta,
argumenta e se socializa, exigindo um acompanhamento dos seus cuidadores que estão presentes ali no momento do seu desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo. A aprendizagem no seu, e o seu desenvolvimento estão interrelacionados, porque quando ela interage com o meio físico e o social, ela passa a se desenvolver de forma mais ampla e eficaz. Porque a partir do desenvolvimento com o meio social são desencadeados processos internos que vão permitir um novo nível de aprendizagem. E isso é incrível, né? Com ferramentas tão simples, podemos fazer mágica com as crianças e o seu futuro. E porque irão reverberar até elas ficarem velhinhas. E como eu falei antes, tudo é prática e autoconhecimento. Então, podemos analisar que a educação psicomotora é realizada com pais, cuidadores, tem a finalidade além de motora. E sim, durante essa atividade lúdica, de brincadeira e esse momento de qualidade, a gente trabalha o afeto de forma divertida, né? Além de prevenir. Vamos agora para o pilar 2, que é a psique. Eu vou começar por um dos casos que mais me procuram, que são casos como a ansiedade e a hiperatividade. E hoje em dia, o que não falta são motivos para as crianças terem esses sintomas, né? Porém, podemos solucionar e também prevenir. O segredo número 1, tanto da yoga quanto na psicomotricidade, para lidar com as emoções e com a ansiedade, é a respiração. E ao praticar yoga, lembramos de como respirar corretamente, que é pelo nariz, liberando as tensões, estando num estado consciente, num estado de presença. E usamos o nosso abdômen o máximo possível, como um bebê, um cachorro, um gato. E eu estou dando esses exemplos porque são os animais que a gente mais convive. E que você pode observar, esse é o natural deles, né? E ao crescer, esquecemos a forma natural por causa do estresse, ansiedade não administrada corretamente, pensamentos, medos. E a respiração, ela está conectada com o sistema nervoso. E até os 6 anos, a criança ela respira de uma forma natural. Mas quando ela vai crescendo, ela começa a esquecer. E é importante ensiná-los antes ou relembrá-los. Essa técnica, ela acalma as emoções que a criança está sentindo e te conecta a ela. Ela pode ser usada em um momento em que a criança está sentindo raiva, um momento de irritação, antes de uma prova, quando ela tem que esperar você para algo que ela está muito ansiosa e naquele momento você não pode dar atenção para ela. E lembrando também que muitas vezes o mau comportamento da criança deixa em evidência uma emoção que ela não está sabendo expressar. E outras vezes são os seus objetivos que é sentir querido, sentir que pertence à família e que as pessoas se importam com ela. Então, isso é só um lembrete, né, em relação a quando as pessoas falam, né, que a criança está fazendo birra, ela geralmente ela está precisando mesmo dessa atenção e ser compreendida, porque nem ela está entendendo a emoção que ela está sentindo. Então, essa respiração vai sincronizar ela com você, vai trazer ela para o consciente e vai ajudá-la a compreender as emoções que ela está sentindo. Sem contar, né, que ela está aprendendo com você, que é a base dela, e você é o espelho dela.
E conectar com os nossos filhos cria neles essa sensação de segurança, confiança, abertura e proximidade. Então, vamos agora para a técnica do nosso pilar 2, que é o exercício cheira a flor e assopra a vela. Você vai olhar nos olhos dela, vai ensinar ela. Cheira a flor, assopra a vela. Cheira a flor, assopra a vela. E ela pode até trazer na imaginação dela qual é a flor que ela está sentindo o cheiro, qual é a lembrança que ela tem. Nessa brincadeira, a gente pode criar muitas outras imagens, mas só esse fato de ela estar cheirando a flor e assoprando, ela já está ali liberando muitas tensões e entrando no momento presente, né? E você pode observar que muitas vezes a criança vai fazer sozinha, ela vai te chamar para fazer com ela, e eu tenho resultados incríveis só com essa respiração. E depois você pode trabalhar também outras criatividade, desenhar a florzinha, desenhar a vela, bem colorida, e é muito bom. E como esse estímulo psíquico vai te conectar com essa criança? Nesse momento, ela está recebendo acolhimento e amparo. Então, ela vai aprender a lidar com as emoções, terá controle das emoções, ajudando ela a estar presente. Nesse momento de vínculo com a mãe ou o cuidador, a interação, expressão, comunicação une a dimensão do ser dela com o seu. E é um momento em que ela pode ser ela e se sentir segura com você. E é ela conhecer as emoções, para ela saber se controlar, lidar com as emoções que ela está sentindo, o equilíbrio e a não supressão das emoções, e não deixar as emoções guardadinhas dentro dela e a qualquer momento ela explodir. É o reconhecer as emoções dos outros também, e ela entender a empatia, a conviver com bem e em paz com os outros. E assim lidar com os relacionamentos através desse autoconhecimento. E nesse momento, você está trabalhando também uma técnica super poderosa, que é o espelhamento. O espelhamento também é uma técnica de acolhimento. E a repetição dos movimentos e das atitudes, a criança cria um vínculo através de imitar o cuidador. Aqui eu trago um estudo da teoria do apego das relações futuras de John Bowlby. Eu vou ler aqui para vocês, é só um trechinho. O psicólogo John Bowlby propôs que a forma como interagimos e nos relacionamos com os nossos cuidadores durante nossa infância é fundamental para o nosso desenvolvimento e relações futuras. Ao copiar o que os outros fazem, não só aprendemos a fazer certas coisas e expressar emoções, mas também mostrando afinidade e proximidade com alguém. E isso desempenha um grande papel na aproximação das pessoas e na promoção da filiação. Estudos assim enfatizam o quanto de informação social as crianças já absorvem quando novas e como o que elas aprendem molda o quanto elas estão dispostas a interagir com os outros, como elas interpretam as interações sociais, bem como demonstram seu afeto através de expressões faciais ou outros comportamentos. É importante conscientizar os pais e os professores sobre a importância dos jogos e estímulos sociais precoces. O bebê e o agente ativo, o bebê é o agente ativo de seu ambiente e suas capacidades de aprendizagem são impressionantes. E isso também é uma relevância clínica, pois tais estudos podem ajudar a formular possíveis intervenções para crianças com déficit socioemocionais, como o autismo,
ou crianças que sofreram negligência que podem ter distúrbios de apego. Olha que através de uma técnica, o que você está fazendo pela psique dessa criança. E um pequeno exemplo que eu posso dar, é, você já observou quando você gosta de alguém, quando você está com alguém que você gosta, você repete os movimentos dela? Pois é, essa é uma ferramenta importante que conecta as pessoas. Às vezes é a maneira que senta, a maneira que ri, a maneira que fala e se expressa, ou até sincronizando os passos quando vocês caminham juntas, né. Essa é uma forma de mímica social é a forma que as pessoas se conectam, uma das formas que as pessoas se conectam uma com a outra. Eh, Você já percebeu também um bebezinho, né, ele imitando as suas expressões faciais, né. Então é assim que ele demonstra afeto e gratidão por você. E isso continua até ele já estando mais independente. E eu vou trazer aqui uma história particular, né, de espelhamento, que é uma história que aconteceu comigo quando eu era pequena. Eu não me sentia muito bem na escola, eu saí de uma creche muito pequenininha, bem família, e fui para um colégio muito grande, com muitos alunos, muito espaço também. E eu lembro que eu não me adaptava, não me sentia segura lá, e eu encontrei uma forma de ir embora, né. Uma vez eu não tinha me sentido muito bem, e ligaram para minha família, para minha mãe, ela estava trabalhando, então ligaram para minha avó foi me buscar. E eu amei ter ido para casa dela, passar a tarde lá, e aquelas comidinhas de vó, ficar o dia todo lá na casa da avó, com tia bisavó, tio bisavô, e eu gostei disso. Então, assim, entre ficar numa escola que eu não me sentia segura e entre ir para uma casa que eu me sentia completamente segura, né, eu descobri que eu podia fazer isso. Então eu sempre ligava falando que eu não estava me sentindo bem, e a minha avó ia me buscar. Até um dia que ela percebeu, né, que tinha alguma coisa errada ali, alguma coisa assim estava acontecendo, né. E, quando ela foi me buscar, ela sentou num dos canteiros que tinha, né, que tinham muitos canteiros com plantas. Ela sentou ali e começou a apreciar a paisagem, a falar: "Nossa, que lugar incrível, deve ser tão bom estudar aqui, né, olha quantas árvores, quantos pássaros, esse cheiro de verde". E eu só pensava assim: "Nona, vamos embora, vamos para casa". E ela: "Não, deixa eu aproveitar um pouquinho aqui. Nossa, como é tranquilo esse lugar". E eu sei que aquilo reverberou em mim de uma forma que eu pensava: "Bom, se a minha avó se sente tão bem num lugar desse, se ela aprecia esse lugar dessa forma, então acho que eu também posso", né. E essa técnica que ela fez comigo foi simplesmente incrível, e eu sei que ela não fez de propósito, foi eu acho que foi intencional, né. Eu já falei para ela várias vezes o quanto foi incrível para mim ela fazer isso, porque a partir dali eu comecei a me sentir mais segura na escola, a não querer ir embora, a abrir os laços de afinidade com outros alunos, porque ela fez eu me sentir segura naquele ambiente. E eu tenho uma outra experiência também, que essa eu já estava maiorzinha, e foi com a minha mãe. Eu tinha uma certa dificuldade, né, de aprender na escola. Eu não aprendia muito com os professores, mas eu aprendia quando meus amigos me ensinavam, mas era muito frustrante, né, na sala de aula, eh, você não conseguir entender, não prestar muita atenção, enquanto todo mundo ali tá entendendo a matéria toda. Isso me desmotivava muito, né.
E eu lembro que eu chegava em casa, eu falava com a minha mãe, e minha mãe estava sempre empolgada com os meus estudos, né. Ela sempre: "Ah, o que que você aprendeu hoje? Ai, vamos fazer isso juntas?". E ela comprava, canetinha colorida, aquelas folhas grandes, né. Por isso que eu sou apaixonada por arte-terapia, a minha avó, ela é artista e a minha mãe sempre foi uma apaixonada por esse tipo de coisa, então eu peguei muito delas, né. E, e a minha mãe ficava toda empolgada quando eu tinha um trabalho para apresentar, ela: "Vamos fazer a maquete junta", e ela ia lá, me mostrava tudo que eu podia fazer e usar. E aquilo foi transformador para mim, porque eu podia não absorver tanta coisa na escola, mas eu estava curtindo aquele momento, né, e eu sempre pensava na minha mãe, quando eu estava lá na escola, naquele momento, assim, pensava: "Mas a minha mãe, ela tá em casa, a minha mãe, ela vai me ajudar, a minha mãe, ela gosta de fazer isso", e e foi incrível para mim. Então eu trouxe esses 2 exemplos, pequenos exemplos para grandes exemplos, mas bem rápido de explicar aqui, para vocês entenderem um pouco o potencial, né, como o quanto isso agrega, né, no bom sentido ou no mau sentido, né, dependendo do que a criança está se espelhando em você, né. E você, tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar? Me conta aqui no chat e, vamos conversar, né, sobre as nossas experiências, né. E eu gerar empatia, que a mãe também sente aquilo, e ela consegue resolver aquela situação. Então a criança se sente segura, se sente ela sente que aquela emoção, ela também vai saber administrar, mudar, melhorar aquela sensação que a emoção causou. E isso você também está trabalhando a empatia. Então, com o espelhamento, também vamos trabalhar o nosso próximo pilar, que é o afeto. Já indo agora para o pilar 3, que é o afeto, que é a base do carinho, sentir, empatia. Vamos agora para o pilar 3, o afeto, o cognitivo. O afeto, eles são as emoções e o aprendizado, né. E a importância de perceber o que está pensando e o que está sentindo para poder gerar as ações. Então são as técnicas para usar, para ajudar e perceber o que pensa e sente para ter a sua autonomia, ganhando novas formas de comunicação na família, no núcleo, e assim expandindo para o social, do núcleo do coração para o núcleo da família, né, e o núcleo da família para o social. E a importância de você dar nomes aos seus sentimentos, se autoconhecer, se aprimorar. Nesse pilar, vamos utilizar a técnica do lenço. Você vai pegar um lencinho com alguma textura diferente, pode ser uma seda, pode ser um tecido mais macio. Nesse caso aqui, eu vou pegar uma toalhinha, né, e você vai passar na pele da criança bem suave, bem suave. E aqui a gente vai trabalhar também a lateralidade. Braço direito, braço esquerdo. Você vai passar lá na perninha dela, perna direita, perna esquerda. Vai passar no rosto. E você vai fazendo essa massagem bem suave, bem suave. Você vai perceber que ela vai entrar num relaxamento. O que a gente trabalha nessa técnica que após essa prática, ela fica extremamente relaxada. E quando ela desperta desse relaxamento, ela desperta com confiança,
segurança, gerando químicas como a dopamina, serotonina, oxitocina, e o ambiente se torna seguro para ela. A forma que ela vê o ambiente e se posiciona nele. E ela cria um laço de confiança e também ajuda a trabalhar a lateralidade, noção do espaço, o sentir. E, e a criança, ela associa pelo sentir, né? É o contato com ela mesma. E é assim que ela aprende. Então, podemos resumir que o desenvolvimento cognitivo é o processo de ampliação da capacidade de um ser humano processar as informações, habilidades perceptivas, aprimoramento da linguagem e os demais aspectos relacionados ao amadurecimento do cérebro e a afetividade e a conexão, né? E eu acredito que Piaget foi o primeiro autor que trouxe essas dimensões, né, da afetividade e a conexão. Para ele, toda ação e pensamento comportam um aspecto cognitivo de estruturas mentais e um aspecto afetivo que direciona interesse para uma situação, que corresponde a uma ação cognitiva e que organiza o funcionamento mental, né? E por isso, quanto mais você interagir, brincar, conversar, massagear e acariciar o seu bebê, sua criança, mais ele vai se desenvolver. E as crianças maiores, o quanto mais tempo elas ficarem brincando, como as crianças de antigamente, com interações, brincadeiras de corre, subir, descer, ler, jogar, criar, enfim, mais aptas elas estarão, né? Computador, tecnologia é bom, mas na medida certa, né? E as telas, televisões também de vez em quando é bom, principalmente quando você precisa num momento estratégico, mas somente às vezes, né? E se você equilibrar, né? Que eu não gostaria que vocês sentissem culpa quando de vez em quando vocês precisam dessas das telas, né? Mas saber equilibrar, né? Então, você tendo esse seu momento de qualidade com a criança, com essas técnicas, né, que eu trago no meu método Criar com Afeto, você vai conseguir equilibrar, né, todos esses pilares, né? E por que precisamos estimular todos esses pilares? Para as emoções e os aprendizados, né? Porque é a partir do afeto construído que demonstramos as emoções e os sentimentos. E como podemos integrar tudo isso para trazer benefícios para as crianças? Através das técnicas. As técnicas, métodos, instrumentos que são necessários para esse desenvolvimento e facilitam também, né, essa questão. E para as crianças, a relação consigo mesma, com o outro e com o ambiente possibilita uma cooperação com tudo que está ao seu redor, para ela poder viver bem em harmonia. Muitas crianças são levadas a altos níveis de estímulo, desencadeando esse estresse, prejudicando seus delicados sentimentos, né? E então é muito importante a gente ter essa atenção redobrada, né? Nessa questão. E o que é afeto para você? Me fala aqui nos comentários o que você acha que é o afeto, né? Eu vou gostar muito de ler a sua resposta. Então, resumindo, né, nosso pilar 3, o afeto é extremamente necessário para o desenvolvimento infantil. E a importância das relações sociais, da conexão com outras pessoas, para que sejamos saudáveis e conscientes da nossa existência e da nossa importância nesse mundo. E também temos o grande exemplo do acontecimento com as crianças lá na Romênia, que eu falei anteriormente, né? E o impacto da falta de amor nos primeiros anos de vida mostra que o QI das crianças pode ser afetado e a cognição delas, né? Então, você sabe que
Abraçar seu filho, sorrir, dar carinho, é um ato além de incrível, mas que vai proporcionar a ele esse desenvolvimento. A interação com os bebês, com pessoas mais velhas, é primordial para a formação do cérebro saudável. Quando a criança, ela emite um barulhinho, um sorriso, ela espera o retorno da mãe, do pai e de quem estiver por perto. E caso a pessoa não demonstre interesse, eh, essa resposta não venha, né, ela é recebida como um sinal de perigo. E a massa cinzenta do cérebro, ela, informação ainda, se enche de hormônio do estresse, que compromete e muito a ligação entre os neurônios, que é chamada a sinapse. Uma ótima notícia é que com a quantidade certa de amor, carinho, estímulo, no cérebro infantil, é capaz de modificar para melhor. Então, quanto antes o afeto for restabelecido, melhor serão os resultados. Então, é só um pequeno exemplo da importância de vivermos em um ambiente amoroso e rico em interações para nossa formação como indivíduos. Então, agora dá para entender o porquê comprar tantos presentes nas lojas, não acrescenta muito na vida das crianças, né, e no desenvolvimento dela. Ter uma mente estimulada com conversas, livros, leituras, palavras cruzadas e novos aprendizados ainda é a melhor estratégia para evitar problemas comuns na velhice e para ter uma vida saudável, né. Na mentoria e nos meus cursos, falamos também da importância dela ter o espacinho dela, né, o espacinho da paz, que, é importante ela ter esse espaço em cada casa que ela frequenta, né, se os pais são separados, né, claro, ter um espaço na casa da mãe, um espaço na casa do pai, porque ela vai compreender que ela não está saindo do espaço dela, entende? Ela vai ter sempre aquele espacinho, aquele cantinho da paz dela. Eh, isso vai ajudar ela até a praticar mais essas atividades, né, a a a se sentir segura, né, nesse ambiente. E, então, como eu sei que tem muitas pessoas que estão prontas para dar um passo a mais nessa jornada de desenvolvimento e criação com afeto, eu estou abrindo as inscrições para o meu curso e a minha mentoria Criar com Afeto, é onde você vai aprender as técnicas para criar filhos emocionalmente fortes e ter um momento de qualidade com eles, através de técnicas de yoga, arte-terapia e psicomotricidade. Então, recapitulando, né, os 3 pilares que temos que trabalhar com as crianças é o desenvolvimento motor, o sentido, psíquico e o afeto e a cognição. E neles, trabalhando todos eles, temos ganhos para toda a família, né, para a criança, para a união da família e para o futuro dela, né. E alguém tem alguma dúvida? Se você ficou com alguma dúvida, por favor, pode escrever aqui nos comentários, mandar uma mensagem no meu Instagram, no YouTube, no WhatsApp, e eu terei o prazer de te responder, de tirar todas as suas dúvidas. E e o porquê desse método, vocês possam estar fortalecidas e emocionalmente para crescerem com mais inteligência emocional e com os melhores relacionamentos. Agora eu vou apresentar a minha mentoria Criar com Afeto, que inclui o meu curso e será lançado hoje. E eu tenho muito carinho por essa mentoria, por esse curso. E o meu método, né, Criar com Afeto. E você terá acesso ao curso com os vídeos explicativos e teremos 3 encontros ao vivo pelo Zoom, onde você poderá tirar suas dúvidas e interagir com outras mães que estão passando pelo mesmo
que você, pelo mesmo momento que você. E será incrível passar esse tempo com vocês. A mentoria ela terá duração de 1 mês, realizada às quintas-feiras. E você terá acesso aos vídeos das mentorias gravadas e aulas do curso durante 1 ano após a compra. Todo o conteúdo será entregue pelo Google Drive e você não precisa se preocupar se você ainda não sabe usar o Google Drive. Eu vou lhe ensinar passo a passo como usá-lo. O valor dessa mentoria é R$ 390, mas até amanhã o valor será apenas de R$ 290, com desconto de R$ 100. E você tem 7 dias de garantia após a compra, mas eu garanto que você não irá se arrepender. Então, temos o bônus, né? Para as 3 primeiras pessoas que se inscreverem, eu vou disponibilizar um atendimento com Yoga Nidra personalizado. E você receberá o áudio da prática para fazer aonde você quiser e no seu tempo. E se você indicar para amigas, também vai ganhar um bônus surpresa. Mas que eu vou falar aqui qual é a surpresa, né? É um e-book completinho, com todas as técnicas organizadas para você imprimir ou usar no seu celular para estar sempre com você, quando você precisar consultar. Então, é só falar comigo. Quando você indicar, eu vou passar um código e você fala para essa pessoa. E aí você recebe o seu e-book. Bom, se você está em dúvida por questão de tempo, né? Seu tempo com seu filho ou a sua filha é precioso e vale esse investimento, pois irá trazer benefícios para toda a família e para o futuro dos seus filhos. Se você tem dúvida se precisa disso agora, você mesma pode pensar nessa pergunta. Você gostaria que tivessem feito isso com você? Então é melhor começar agora, não é? E se você está se perguntando, será que eu dou conta? Bom, você tem 1 ano para assistir tudo isso, e durante o primeiro mês eu vou dar a mão para você e te acompanhar nessa jornada, além do grupo de mães que você terá acesso e poderá interagir com elas. E se você também está se perguntando, será que esse curso é para mim? Eu acho que sim, senão você não estaria aqui até o final. Bom, eu agradeço muito a sua participação e o seu interesse. E se você estiver pronta para dar esse desenvolvimento, é só me procurar ou clicar aqui no link da compra da mentoria e receber todos os materiais. Bom, que você tenha uma noite abençoada. Se você está assistindo isso no dia seguinte, que você tenha um dia muito abençoado, muita luz para suas crianças e nos vemos em breve. Grande abraço. Tchau. Muita luz.